do programa Psico, falando de psicologia. Hoje eu queria conversar com vocês sobre timidez. Timidez, que é um monstro que aterroriza muita gente. Muita gente tem esse problema e perde muitas oportunidades interessantes porque é tímido, porque não consegue se expor. Bom, a timidez ou acanhamento, ela é uma dificuldade que algumas pessoas têm de entrar em contato com outras pessoas ou de ser abordado por outras pessoas. Essa dificuldade, ela vem do medo. São pessoas que têm medo de ser ridicularizadas, medo de alguma forma sofrer algum tipo de bullying, medo de ser criticada. E esse medo, ele passa pela insegurança que essas pessoas têm, né? Veja, depois eu vou falar um pouco sobre o introvertido, que é uma outra coisa, tá? O tímido, ele procura se esconder o tempo todo. Ele, bem provavelmente, ele tenha acontecido com ele, em momentos da tenra infância, algum tipo de exposição que lhe causou uma espécie de trauma. Não dá para dizer que todo mundo é assim também, né? Mas que pode ter sido um trauma. Mas como? Como trauma? Sei lá, muitas vezes figuras parentais podem ter exposto o indivíduo a uma situação muito ruim e ele se fechou. A gente acabou de passar uma borboleta, tão bonita. Bom, voltando ao tímido. O que acontece? É como se dentro dele ele repetisse essa situação de constrangimento, enfim, de ter se sentido inferiorizado da infância. Então, toda vez que ele vai se expor, toda vez que ele vai passar por algum tipo de situação que vai deixar ele em teste em relação a outras pessoas, ele revive toda aquela situação horrível que ele passou de constrangimento, enfim. Aí eu vou falar um pouco do introvertido. O introvertido, ele necessariamente não é um tímido. O tímido, bem possivelmente, 90% das vezes, é um introvertido. Porque a timidez leva ele às características do introvertido. E o que é o introvertido? Bom, o introvertido é aquele cara que gosta de ficar sozinho. Ele fica sozinho, ele faz as coisas dele. Você quer ver? O introvertido é aquele cara que quando estava na escola tinha que fazer trabalho de classe, ele pegava a maioria das coisas para si. Claro que aí mistura com o tímido, porque ele não vai falar, né, no grupo, ele prefere ficar na retaguarda, nos bastidores. Então, ele prefere fazer toda a pesquisa, ele digita tudo, ele formata, ele edita, mas quando é na hora de expor o trabalho de grupo, ele, se puder, ele não fala nenhuma linha, tá certo? E aí é uma mistura do introvertido com o tímido. O que acaba acontecendo? Em cima do medo, o introvertido foge. Ele não é que o introvertido foge, deixa eu me fazer mais claro. Em cima do medo, o tímido procura fugir. Ele procura não enfrentar as situações. Então, é nisso que eu tinha dito agora há pouco, que na verdade ele perde muitas oportunidades. O introvertido não. Se precisar, o introvertido ele enfrenta. Ele vai, faz, aparece, enfim. O tímido jamais. O tímido, se puder, ele fica nos bastidores mesmo, e nos bastidores ele não vai sair. Claro que com o tempo você vai ficando numa zona de conforto. O tímido vai ficando numa zona de conforto. É difícil, é constrangedor, é um acanhamento horroroso,
Mas também há, por que eu vou mudar isso agora? Eu já estou me dando bem, eu consegui resolver, eu consegui passar pelas situações desapercebido. Para que eu vou mexer com isso agora? Então, uma das dicas que eu tenho a dar ao tímido é que ele precisa sair da zona de conforto dele. Ele precisa tentar sair, né? É bastante importante que ele tente ir no tempo dele, vencendo as suas dificuldades, né? E entender que seja qual for o motivo daquele trauma, um trauma infantil, um bullying na escola, enfim, seja qual for esse trauma, normalmente é na infância, hoje ele não é mais uma criança. Hoje você, pessoa tímida, não é mais uma criança. Você consegue se defender, sim, de qualquer situação, né? Então, a zona de conforto, o ficar do jeito que está, na verdade, só está te prejudicando. O que você acha que vai evitar uma situação de constrangimento, te prejudica. Porque acaba ficando cada vez mais difícil você conseguir sair e enfrentar algumas coisas. E eu acho que tem que pensar que assim, quantas oportunidades você pode ter perdido por conta desta tua timidez. É tão interessante porque eu já conversei com algumas pessoas, alguns pacientes meus tímidos, né? Eles vivem no mundo virtual. Então, o mundo virtual ele é muito cômodo para quem tem problema de timidez. Porque você não aparece, você escreve, você, né? Às vezes você até faz um vídeo, mas é muito mais simples, você não tem um contato pessoal. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o mundo virtual ele está ajudando a manter pessoas tímidas, né? Não nada contra o mundo virtual, gente. É que na verdade é isso. Você acaba entrando em lugares que te favorecem enquanto tímido. Só que de verdade resolver a tua timidez vai ficando distante, porque você vai encontrando retornos, né? Você não enfrenta, você vai. Então, como é que você pode fazer isso, né? Como é que você pode tentar enfrentar um pouco a sua timidez? Primeiro, você precisa se aceitar, cara. Se aceita. Você é do jeito que você é. Se você tem um irmão mais extrovertido, se você trabalha num lugar em que todas as pessoas falam, são eloquentes, você não tem que ser assim. E isso não é ruim, né? É você que acha que você é menos do que as outras pessoas. E na verdade não é nada disso. O seu jeito tem que ser respeitado. Começa por você, se respeita. Respeita a sua forma de ver as coisas, sua forma de interagir com as pessoas. Você não gosta de balada, você gosta de coisas menos efusivas? É o seu jeito. Tá errado? Não. É o seu jeito, respeita. Se você começar a se respeitar, as pessoas vão te respeitar. Né? A eloquência, ela é dom para alguns. A oratória é dom para alguns. Mas isso não quer dizer que você não possa se colocar ou se expressar no mundo que a gente está aí. Né? Se você passou por um problema lá atrás, se você foi vítima de bullying, se você foi vítima de algum tipo de exposição, esquece, aquilo ficou no seu passado. O passado no passado. Pensa que agora você tem como se defender. Ninguém mais vai fazer com você aquilo que você não quer que faça. Você é uma pessoa que pode enfrentar essas dificuldades no seu tempo. No seu tempo.
sempre se respeitando, é o que eu sempre digo. O respeito é a base importantíssima para qualquer transformação que você queira fazer para você mesmo. Se respeite, mas vá um pezinho na frente do outro, um pouquinho, todo dia, né? O enfrentamento deste medo só vai te fortalecer. Ah, mas eu sou inseguro, como é que eu faço? Pensa que, seja lá qual situação em que você tiver, o que você tem aqui, só você tem. Você é único, você é importante. E que daqui para frente você tem voz ativa, sim, do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Ah, mas é difícil não ceder às pressões. Ninguém disse em momento nenhum aqui que estas transformações, né, porque é uma coisinha na frente da outra, elas são fáceis. Nada é fácil. Mas ela é possível. É possível. É só você colocar na sua cabeça que você é capaz de fazer isso, né? E outra, temos profissionais, temos uma série de coisas que você pode usar a seu favor. E é importante, todas essas dificuldades que você acha que tem, traga elas a seu favor. Porque primeiro que ninguém sabe que você tem. Só você sabe. E a gente não é transparente. Você não sai na rua com uma placa aqui, sou tímido. Não. Você sabe de você. Você controla o seu processo. Devagar. Aí tem umas coisas assim, né, que eu acho que pode ser bem interessante. Curso de teatro. Curso de teatro ajuda muito, porque você vai conhecer seu corpo, você vai trabalhar com as expressões corporais, com um pouco da dicção, isso é legal também. Você vai se sentir mais fortalecido, né? Fazer idiomas, fazer outro idioma é uma coisa bastante legal, né? O que você não pode é deixar isso te dominar. Porque sabe, se você vai se fechando, daqui a pouco você está desenvolvendo uma síndrome do pânico, crises de ansiedade, até depressão. Né? E não estou dizendo aqui que a timidez é um mal menor, não é nada disso. Ela é uma coisa que inibe muita gente, que restringe a vida de muita gente. E chega, né? Olha, 2022. Quantas oportunidades legais você pode ter para a sua vida e no seu tempo e do seu jeito, aproveitar disso. A vida, ela é muito mais interessante do que você ficar se prendendo nesta tua zona de conforto. Isso não é bom para você. Pensa, tá com medo? Aí eu vou usar aquela frase que todo mundo fala por aí. Com medo e tudo, vá. Vá no seu tempo, vá do seu jeito. Usando para você tudo que você já adquiriu para poder desenvolver. Confiança, faz terapia. Terapia também é legal. O povo vai achar até engraçado, mas assim, dança é muito bom, né? Porque, claro, né? Não existe remédio, deixa eu só dizer uma coisa, não existe remédio para timidez, tá? Eles vão diagnosticar você com ansiedade, você com depressão, enfim, mas para timidez propriamente dito, não tem. Claro que a timidez ela dificulta muito no contato social quando você quer paquerar, você quer arrumar um crush, fica muito mais difícil mesmo. Então,
vencendo um pouquinho as tuas coisas, um pouquinho cada dia, você vai você vai adquirir autoconfiança para poder, de repente, você está se relacionando com alguém, né? Mas do seu jeito, né? Entendendo que parece que o seu jeito não é de efusivo, não, é o seu jeito. Respeita isso, é muito importante, né? E aí o introvertido, ele trabalha sozinho, ele gosta de trabalhar sozinho. Se tiver que enfrentar um palco, um público, um encontro, ele vai enfrentar sem problema nenhum. Mas ele prefere trabalhar sozinho, até porque o introvertido ele é controlador na base. Ele é controlador, então ele sabe qual é o caminho que ele tem que tomar. E é muito legal, porque assim, nada que os outros façam com ele vai ser tão bom quanto o que ele poderia ter feito. Então ele já pega tudo para si e faz sozinho. Trabalha sozinho, fica sozinho, não tem... Eu acho que o introvertido ele está muito mais para a solitude, né? A solitude, que é um novo termo, que é as pessoas que gostam de ficar com elas mesmas, que não tem medo da solidão. E é legal, né? Você gostar de estar com você mesmo. Isso pode ser bastante legal para você. A sua companhia é a melhor companhia. E se você está bem com você, estar bem com o outro é muito mais tranquilo. Porque você se respeita, porque você principalmente gosta de você mesmo. Então, tímidos, vamos tentar vencer esse medo, né? Nada que possa vir a acontecer, você não vai poder se defender. Respeite-se. Se curta como você é. Isso é a coisa mais importante de tudo isso que a gente está falando. Curso de dança, curso de teatro, então tem uma série de possibilidades. Terapia ajuda muito, claro, psicoterapia ajuda muito. Tentar relaxar um pouco também é interessante. Tá bom? Eu pretendo voltar a esse tema mais pra frente e a gente conversa de novo sobre isso. Certo, pessoal? Então aqui é Nancy Nicolau, do seu programa Falando de Psicologia.